Você já foi vítima de acusações injustas? Falaram ou falam de você o que não é verdade? E por mais que você se esforce para provar que aquilo não é verdade, as pessoas continuam falando e alguns ainda continuam acreditando naquelas falsas versões. Deixe-me dizer que você não está sozinho neste sofrimento. Você não é o único. Creio que seria dificílimo ou quase impossível encontrar alguém que não tenha sofrido com isso. A pessoa mais justa que pisou neste mundo foi vítima disso. O Senhor Jesus Cristo sofreu calúnias, sofreu difamações, sofreu falsas acusações. O Senhor Jesus nunca foi e ainda não é unanimidade. Durante o tempo de seu ministério terreno, pensaram coisas horríveis dele. Talvez coisas que não pensaram de você, mas pensaram dele. O Senhor Jesus foi incompreendido pela maioria das pessoas. E de que tipo foram estas incompreensões? Quais foram estas incompreensões? No texto que nós vamos ler hoje à noite, continuando o nosso estudo no Evangelho de João, nós vamos destacar duas incompreensões que o Senhor Jesus sofreu. Evangelho de João, capítulo 10, leremos os versos 19 a 21. João, Evangelho, capítulo 10, os versos 19 a 21. Nós lemos assim: Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra nos desafie a vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus foi julgado um endemoniado louco. Você já foi julgado assim? Você já foi considerado assim? Alguma vez insinuaram ou mesmo afirmaram que você estava endemoniado e por isso agia loucamente? A palavra endemoniado quer dizer uma pessoa na qual os demônios fizeram um ninho. Endemoninhado, certo? Há uma ninhada de demônios naquela pessoa. É isso que estão afirmando do Senhor Jesus Cristo. Que ele estava possuído, que ele estava possesso de demônios e por isso ele estava agindo loucamente. Agora, o que será que levou aquelas pessoas a falarem isso do Senhor Jesus Cristo? Então, como sempre fazemos, vamos notar aí o contexto desta situação. O Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, já no final do primeiro século, perto do final do primeiro século, mais ou menos 60 anos depois
da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, quando o apóstolo João, já bem idoso, estava na cidade de Éfeso, na Ásia, bem distante da Palestina, onde Jesus havia convivido com João, onde João presenciara o ministério de Jesus. Mas João está preocupado, especialmente ali na região da Ásia, com pessoas que eram judeus ou prosélitos, admiradores do judaísmo, sobre a crença no Messias. E João queria informar estas pessoas, dar certeza a estas pessoas de que Jesus era o Messias, Jesus era o Salvador prometido por Deus, e que qualquer pessoa que acreditasse em Jesus, que seguisse a Jesus, teria vida eterna. João escreve esse livro com este propósito, e João alista vários sinais, pelo menos 7 sinais do Senhor Jesus que comprovam esta verdade, que comprovam que Jesus era o Messias. E ao mesmo tempo que vai alistando estes sinais, João também vai procurando mostrar por que os judeus da época de Jesus, patrícios de Jesus, contemporâneos de Jesus, judeus, igual Jesus também era judeu, pessoas que esperavam a promessa do Messias, que conheciam estas promessas, por que estas pessoas rejeitaram este Messias? Esse é o propósito do Evangelho. Entre os sinais que João apresenta está o narrado no capítulo 9, que foi a cura de um cego de nascença. Lá no Antigo Testamento, no Salmo 146, 8, afirma que o Senhor é aquele que dá vista aos cegos, que é Deus que dá vista aos cegos. Então, o fato de Jesus ter curado um cego de nascença era uma comprovação com evidência do Antigo Testamento de que Jesus era Deus. Mas esse milagre não é crido de imediato. Os oponentes de Jesus, a liderança religiosa daquela época, tenta primeiro desacreditar o milagre, não consegue. Afinal, ali está o homem, todo mundo sabia que antes ele era cego e agora esse homem está enxergando. Então eles tentam desacreditar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles fazem uma pressão sobre o homem que fora curado, mas este homem não cede à pressão da liderança religiosa. Sozinho, solitariamente, ele resiste, e não apenas resiste, ele avança em sua crença em Jesus e termina por adorar Jesus. Então Jesus explica que nem todos ali eram suas ovelhas, por isso que nem todos criam. A razão era que nem todos eram suas ovelhas. E então, no capítulo 10, Jesus fala do seu relacionamento com os seus discípulos, do seu relacionamento com aqueles que criam e seguiam a Jesus, em termos do pastor e suas ovelhas. Aí Jesus diz que ele conhece as suas ovelhas, diferente do estranho que chega e não conhece as ovelhas. Ele também afirma que ele é o dono das ovelhas e que ele dá a vida pelas ovelhas. Diferente do ladrão e do assaltante, que vem apenas para roubar e matar as ovelhas. Jesus também diz que ele ama as suas ovelhas, diferente do mercenário, que apenas cuida das ovelhas por interesse. Jesus dá a sua vida pelas ovelhas. E foi assim que nós terminamos ao texto do último domingo, Jesus afirmando que ele era o dono da sua própria vida, ele tinha autoridade sobre sua própria vida e que por isso ele dava a sua vida pelas ovelhas e ele poderia reassumir esta vida. Portanto, essa reivindicação de Jesus não parecia razoável. E não apenas não parecia razoável, como impossível. Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, olha, eu tenho autoridade sobre a minha vida
para dar a minha vida por vocês e reassumir a minha vida por vocês. Vocês deveriam pelo menos achar que esse pastor está ficando louco. Por uma razão. Ninguém, nem eu, nem ninguém, tem autoridade sobre sua própria vida. Ninguém tem. Ainda mais o poder de dar e depois reassumir, ninguém tem esse poder. Então, se eu chegasse e fizesse esse tipo de afirmação, vocês teriam apenas duas conclusões a tirar. Ou esse homem é Deus, ou ele é louco. Pronto, não tem outra opção, certo? Ou ele é Deus, ou ele é louco. No meu caso, a conclusão correta seria o quê? Ele é louco, certo? Mas no caso de Jesus, ele é Deus. E não apenas porque ele falou, mas ele deu evidências. Ele havia curado um cego de nascença, que o Antigo Testamento apontava, desde Êxodo capítulo 4, que isso era atribuição de Deus. Mas eles preferiram acreditar que Jesus estava louco, que ele estava endemoniado. Jesus não foi compreendido em suas reivindicações. Jesus não foi compreendido naquilo que afirmava sobre ele mesmo. E não é a primeira vez que João nos relata isso. Lá no capítulo 6, verso 52, depois de um outro sinal, que foi o da multiplicação dos pães, também um grande e portentoso sinal, Jesus faz um discurso desafiando aquelas pessoas a não apenas se interessarem por pães, mas a se interessarem em segui-lo, porque nele eles encontrariam uma vida que alimento nenhum pode dar. E os judeus então começaram a discutir entre si: como esse homem está dizendo que a gente pode comer a sua carne? Como ele pode nos dar a sua carne para comer? Eles não estão compreendendo o que Jesus está dizendo. E não estão compreendendo por puro preconceito. Não porque lhes faltasse condições para entender. E novamente, se eu chegasse aqui para você no contexto em que a gente vive e fizesse esse tipo de afirmação, você teria toda a razão de não entender. Mas no contexto que os ouvintes de Jesus e Jesus viviam, eles tinham todas as condições para entender. Por quê? Porque todos eles iam ao templo oferecer sacrifícios. E depois que o animal era sacrificado, que a vítima era sacrificada, em alguns desses sacrifícios, o que era feito com a carne? Era comida. Então, quando Jesus afirma isso, Jesus está dizendo que ele é aquele sacrifício supremo, que veio para dar sua vida, purgando, sendo penalizado pelos pecados das pessoas. E que as pessoas deveriam aceitar este sacrifício. Então eles tinham, se raciocinassem, se pensassem, e não seria necessário muito esforço para isso, no contexto em que eles viviam, para entender. Mas eles não entenderam e começam a fazer perguntas. Também no capítulo 8, verso 22, quando Jesus novamente afirma a sua morte, o que é que eles entendem? Será que ele está querendo se suicidar? Porque ele está dizendo: para onde eu vou, vocês não podem ir? Novamente, eles estão incompreendendo o Senhor Jesus. E Jesus está afirmando claramente que por ele ser Deus, ele vai voltar para o Pai. Mas como eles estão recusando aceitar os sinais que Jesus está apresentando disso, eles não conseguem acreditar que Jesus é Deus. Então, quando Jesus afirma: para onde eu vou, vocês não podem ir, eles concluem: ele deve estar pensando em se matar. Por isso que ele está afirmando isso. Jesus foi incompreendido.
quando você é incompreendido, afirmando a verdade, afirmando o que é correto, não se sinta sozinho. Jesus também foi incompreendido. O mestre dos mestres, o mestre por excelência, o homem sábio e o melhor professor e pregador que já esteve neste mundo, foi incompreendido em suas afirmações. As palavras de Jesus, voltando a João capítulo 10, provocam divisão, criam divisão. E essa também não é a primeira vez, nós lemos lá em João 10:19, que tornou a haver divisão entre os judeus. Então, se João está dizendo, tornou a haver, é que houve uma nova divisão. Desde o capítulo 7, que há essa divisão aí entre os judeus a respeito das palavras de Jesus. Lá em 7:12, alguns dizem, ele é bom. Outros diziam, não, ele engana o povo. Ele é um enganador, ele é um charlatão. Ele é aí alguém que está enganando o povo. No capítulo 7 ainda, verso 31, é dito que alguns creem nele, mesmo sem terem chegado à total conclusão de que ele é o Messias. E no verso 43 é dito que entre o povo havia grande discussão a respeito dele. No capítulo 9, verso 16, nós já vimos que houve uma discussão entre os judeus por causa do milagre que ele havia operado. As palavras de Jesus geraram divisão dentro de um povo, geraram discussão, geraram um contra o outro. Isso acontece. Aconteceu lá e continua acontecendo hoje. Jesus não é unanimidade. Nem todos creem em Jesus. Nem todos aceitam Jesus. Então isso não nos deve espantar. O fato do evangelho provocar divisões, o fato do evangelho provocar discussões, não deve nos espantar. Não devemos ficar abismados com isso. Aconteceu na época de Jesus. E Jesus, então, é acusado de ser um endemoniado. Se você está lembrado, também não é a primeira vez que isso acontece. Volte lá para o capítulo 7, verso 20. A multidão então diz para Jesus, você tem demônio. Quem é que está procurando te matar? Então, pelo menos uma vez, eles já acusaram Jesus de endemoniado, porque Jesus afirmou que eles estavam tentando matar Jesus. E era mentira isso que Jesus afirmou, que eles estavam tentando matar Jesus? Era mentira? Não, era verdade. Mas diante dessa acusação, eles respondem o quê? Você está com demônio no corpo. Você só pode estar com demônio. Por isso que está pensando isso. E no capítulo 8, verso 48, eles repetem, dizem, olha, os judeus disseram, não dizemos bem que é samaritano e que tens demônio? Se você está lembrado do culto em que nós explicamos isso, para um judeu ser chamado de samaritano era pior do que ter a mãe xingado, viu? Para um judeu daquela época, ser chamado de samaritano era pior do que ter a mãe xingado. Aí eles estão dizendo isso de Jesus, você é samaritano. E não só isso, você tem demônios. Então no capítulo 10, é a terceira vez que João está nos relatando que Jesus é acusado de endemoniado. Não só endemoniado, mas também de alguém louco, alguém que está fora de si. A palavra que João usa aqui para falar de alguém louco, ela foi utilizada para se referir a alguém que pensa de si mesmo algo que a pessoa não é. Por exemplo, um profeta, uma pessoa que se passava por profeta sem ser profeta. Inclusive Jeremias foi acusado disso.
ou alguém que vê coisas que não são reais, alguém que está vendo coisas que ninguém mais está vendo. É disso que estão acusando o Senhor Jesus Cristo, que ele estava louco. Agora é interessante que não apenas os inimigos de Jesus disseram isso de Jesus, pensaram isso de Jesus. A família de Jesus também pensou isso de Jesus. Vá lá para o livro de Marcos, capítulo 3. Verso 21. E quando seus familiares ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Imagine aí os familiares, a família de Jesus. Jesus está ensinando, Jesus está propagando a verdade do reino de Deus. Uma multidão está indo para ouvir Jesus. E aí os familiares de Jesus, quando escutam que tem essa multidão aí, e que Jesus nem está conseguindo comer, porque essa multidão está querendo ouvi-lo, os seus familiares vão atrás dele para o prender. Porque acreditam que Jesus está fora de si, que Jesus perdeu o juízo, que ele está louco, não é possível. Inclusive, continuando nesse texto, no verso 31, é dito que então chegaram sua mãe e seus irmãos e mandaram chamá-lo. Por quê? Porque queriam prendê-lo, acreditando que ele estava fora de si. Então Jesus foi incompreendido. Foi acusado de falso, foi acusado de endemoniado, foi acusado de louco e foi desprezado. Voltando lá para o capítulo 10, aquelas pessoas que acusavam Jesus perguntam: por que vocês ainda estão ouvindo esse homem? Por que vocês estão gastando o tempo de vocês ouvindo esse homem? Ele está endemoniado, ele é louco. Lembre-se também que no capítulo 7, os próprios irmãos de Jesus não criam em Jesus. Capítulo 7, verso 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E no capítulo 6, versos 60 e 66, nós temos discípulos de Jesus abandonando Jesus, deixando de ouvir Jesus, não querendo mais seguir o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, Jesus foi falsamente acusado, Jesus foi desprezado, não acreditaram em Jesus, acusaram Jesus de endemoniado, acusaram Jesus de louco. Isto, os seus inimigos, a sua família e até os seus discípulos. Note o tanto de desprezo, de calúnia que Jesus sofreu. E ele foi perseguido desde o início do seu ministério até o final. Volte aí para o Evangelho de Marcos, o capítulo 3 agora. Marcos está narrando logo o início do ministério de Jesus. E ele diz que após um debate com os fariseus saíram e se reuniram com outro partido ali da liderança religiosa, os herodianos, se reuniram contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então Jesus teve todo o seu ministério vivido à sombra da perseguição e do desejo e da trama de matá-lo. Isso persiste no capítulo 14, já no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 1. No último ano do ministério de Jesus é dito que dali a 2 dias era a Páscoa.
E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Então, desde o início, lá no capítulo 3, quando ele ainda estava na Galileia, até esta última semana antes de sua morte, já em Jerusalém, que os seus inimigos, os líderes religiosos, estão procurando uma maneira de prendê-lo e matá-lo. Por quê? No capítulo 15 de Marcos, no verso 10, a razão é dada. Porque ele, se referindo aqui a Pilatos, governador romano, bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Tudo isso por causa de inveja. Não é que Jesus era mau. Não é que Jesus fazia o mal. Simplesmente por inveja. Destacando algumas lições aqui. Veja o que a inveja é capaz de causar. Quantas vezes já falamos mal de pessoas, caluniamos pessoas, simplesmente por inveja? Não aguentamos o sucesso daquela pessoa. Não conseguimos conviver com o bem-estar daquela pessoa. Almejamos algo que aquela pessoa tem. Ou mesmo nos sentimos ameaçados pelo sucesso ou por alguma coisa que aquela pessoa tem e nós não. E diante disso nós começamos a falar mal, a procurar alguma coisa. E se não encontramos alguma coisa, nós inventamos. Acusamos do que não é verdade. Preste atenção no poder que a inveja tem. Nenhum de nós está livre disso. O nosso coração é altamente enganoso. E muitas vezes, sob o manto, sob a máscara de estar lutando pela verdade, de estar procurando o bem, de estar zelando por aquilo que é certo, nós podemos estar destruindo vidas com as nossas palavras, movidos por inveja. Os líderes judeus não admitiam que eles estavam perseguindo Jesus, acusando Jesus, falando mal de Jesus por inveja. Pelo contrário, os argumentos deles eram: ele fala o mal do templo, ele está dizendo que é rei, ele está dizendo que é o Messias, ele está falando mal da nossa lei. O argumento que eles utilizavam era: nós estamos defendendo a verdade, nós estamos defendendo o que é certo, por isso nós estamos prendendo esse homem. Ele está se colocando contra o imperador. Foi isso que eles disseram a Pilatos. Se você é amigo de César, você deve também ficar contra ele, porque ele está se levantando contra César. Sempre que formos acusar alguém, mesmo que a acusação seja verdadeira, sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou acusando essa pessoa? Por que eu estou falando mal dessa... É porque é verdade. Mas o simples fato de ser verdade lhe autoriza a destruir uma vida?
Será que a sua motivação é boa? Ou você está sendo movido por inveja? Note o poder da inveja. Mas há uma segunda aplicação que eu quero destacar. Essa vem do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, verso 25. Mateus 10, 25, Jesus diz assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai da família, quanto mais aos seus domésticos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Se me chamaram de endemoniado, se me chamaram de Beelzebu, e eu sou o mestre de vocês, e eu sou o senhor de vocês, o que é que vocês esperam? Ser bem tratado, é isso que vocês estão esperando? Me seguir e ainda ser aplaudido? Me seguir e ainda ser elogiado? Me seguir e ainda ser compreendido? É isso que vocês estão esperando? Se vocês estão esperando isso, vocês estão querendo ser melhor do que o mestre de vocês. Vocês estão querendo ser melhor do que o Senhor de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Veja o versículo anterior, aí de Mateus 10. Se não é isso que ele está dizendo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ele ser igual. Se me chamaram de Beelzebu, o que vocês esperam? Ser chamado disso também. Pelo menos, ser chamado disso também. O que está em destaque aqui é: não espere compreensão quando você segue a Cristo. Não espere aceitação quando você segue a Cristo. Não espere aplauso quando você segue a Cristo. Não espere que ao defender a verdade, ao se posicionar com a verdade, você será bem aceito. Se você é seguidor de Jesus Cristo, lembre-se, Jesus não foi. Jesus foi sim incompreendido, acusado, perseguido, caluniado, rejeitado. Não apenas pelos seus inimigos, mas também por aqueles que se diziam seus amigos, e inclusive por sua própria família. Talvez você esteja dizendo: ainda bem que esse negócio de perseguição não tem aqui no Brasil. Porque se tivesse, eu aceitaria. Se tivesse perseguição e chegassem aqui para me prender, porque eu estou pregando o Evangelho, eu aceitaria. Será que aceitaria mesmo? Vamos para alguns exemplos mais simples. Você que é casado e sua esposa não segue a Cristo, e ela não entende sua fé, e ela começa a falar mal de sua fé, não compreende sua fé, e você toma: pois eu vou deixar essa mulher. Ela nem ameaçou sua vida, ela nem ameaçou prender você. Talvez nem ameaçou bater em você, eu espero. Mas você já não aguenta. Não, isso aí não. Você, cujo marido não é crente, e ele não entende sua fé. E de vez em quando ele solta uma piada. E de vez em quando ele diz algo: já não aguento mais esse negócio aí. Acho que Deus não quer isso para mim não. E aqui, o que Jesus está dizendo aqui? Não é para você não?
Ah, mas se viesse uma perseguição aí de uns soldados e quisesse, eu aceitaria. Não está aceitando uma piada dentro de casa, uma incompreensão dentro de casa. Vai aceitar. Você que é filho e que os pais não entendem sua fé, ou você que é pai e os filhos não entendem sua fé, ou os amigos não entendem sua fé, ou mesmo num contexto de família, em que todos se digam cristãos, em que todos se digam seguidores de Jesus, mas que tem lá as incompreensões, você não é bem compreendido, suas intenções são julgadas de modo errado, você faz tudo pensando no melhor, e sua esposa ou seu marido, seus filhos ou seus pais lhe julgam erradamente, talvez até lhe chamando de louco também, talvez até insinuando que nem crente em Cristo você é. E você chega e depois, eu estou pensando seriamente em me separar. Estou pensando seriamente e acho até que é vontade de Deus, porque eu acho que Deus não quer essa vida para mim não, dentro de casa. Não, isso aqui. Isso aqui que Jesus está dizendo, não é para essa situação não? Se você não aguenta isso dentro da sua casa, vai aguentar o que por amor a Cristo? Vai suportar o que por amor a Cristo? Se você não é capaz de sustentar um casamento por causa das incompreensões, por causa do desprezo, por causa do sofrimento e tantas outras coisas, o que você aguentaria então por Cristo? Está seguindo a Cristo atrás de uma vida confortável, é isso? Além do lar, a igreja. A igreja é um lugar onde acontece muita injustiça. Talvez você nunca percebeu. Mas se você convive com uma igreja, você já percebeu que é um lugar onde, infelizmente, é um lugar onde acontece muita injustiça, calúnia, mau juízo. Ou aquela pessoa está ali na frente só porque quer aparecer. Ou só está fazendo isso porque quer ser melhor do que os outros. Pois eu vou parar de fazer. Ano que vem eu não me candidato mais a nada. Porque a gente se esforça, faz, e só falam e não reclamam. E o que Jesus está dizendo aqui? Não é para você não? Você só quer fazer as coisas para Jesus se for aplaudido, se não houver críticas. Esse não é o Cristo das Escrituras, não. Esse Cristo que você está tentando ou dizendo servir, não é esse aqui do Evangelho de João. Não é. Eu acho que você está enganado, você errou de igreja, errou de evangelho até. Está procurando um Jesus que não é o que a gente pelo menos está tentando pregar aqui através do Evangelho de João. Não é esse. Talvez você deva sair daqui e procurar um outro lugar, uma outra igreja. Porque o Jesus que nos convida a segui-lo, ele foi chamado de endemoniado, por ter curado um cego. Ele foi chamado de louco, pelos seus inimigos e pela sua própria família. E não parou de continuar fazendo a vontade de Deus, não. Permaneceu fiel a Deus. Este é o Jesus que nós fomos chamados a seguir. Você está disposto a ser incompreendido em sua família, em sua igreja, no seu trabalho, entre os seus amigos, para fazer a vontade de Deus? Está disposto a ser caluniado, mal falado, julgado erradamente, mas persistir em fazer a vontade de Deus? Está disposto a ser perseguido? Mas talvez vocês dizem, não, mas peraí, isso aí não tem nada a ver, esse negócio
do meu marido ficar falando mal de mim, me acusando, a minha mulher ficar julgando a minha fé e eu continuar. Isso aí não tem nada a ver, não. Abra sua Bíblia lá para 1 Pedro, capítulo 3, dos versos 18 a 23, num contexto em que o apóstolo Pedro está falando. Primeiro ele fala das mulheres, depois dos maridos, aí ele fala dos servos, e aí ele conclui assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual noutro tempo foi... Espera aí, eu estou lendo o texto errado aqui, viu, irmãos? Capítulo 2, não é 3, é 2, desculpe, 2, onde ele fala aos servos, a partir do verso 18, capítulo 2. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. O contexto aqui é o contexto de uma vida comum. Começa falando dos servos e depois vai para a família. Note no capítulo 3, verso 1. Semelhantemente a quê? Ao que foi dito aos servos. E no capítulo 3, verso 7. Igualmente o quê? Ao que foi dito às mulheres. O ser incompreendido, o ser caluniado, o ser perseguido, não é apenas por um Estado ou uma política que se opõe à fé. É também no dia a dia, na rotina familiar, nas incompreensões do lar, nas expectativas frustradas da convivência da casa. É nesse contexto também, e principalmente nesse contexto, que se demonstra a veracidade e vitalidade da fé. Você está amando sua esposa porque espera mudá-la e quer ganhar alguma coisa dela? Ou porque você segue a Cristo e Jesus mandou você fazer isso? Você ama sua esposa porque é algo da sua fé em Cristo? Ou simplesmente porque você quer que o seu lar seja melhor? Você, esposa, honra seu marido, cuida de seu marido, serve seu marido, porque espera que ele se torne uma boa pessoa, melhor para você? Ou porque isso é parte do seguir a Cristo, é parte de sua fé em Cristo? Jesus mandou isso e você segue a Jesus, então já que Jesus mandou, eu faço. Pode ser que meu marido nunca se emende, mas é o que Jesus mandou, e eu estou dizendo que eu sou discípulo de Jesus, discípula de Jesus, eu sigo a Jesus. Então ele mandou, eu faço.
Você, filho, é obediente ao seu pai porque espera ganhar alguma coisa dele? Ou honra seu pai só no dia dos pais, como hoje? Ou quando ele está errado, quando ele lhe maltrata, quando ele não liga para você, você também o honra, porque isso é parte da sua fé. É parte do seu seguir a Cristo. Nossa convivência como igreja. Tratamos bem os irmãos, porque queremos que eles nos tratem bem. Porque se eles não me tratarem bem, eu paro de tratá-los bem. É isso? Ou é porque é parte da sua fé? Jesus mandou. Eu faço porque Jesus mandou. E se ninguém lhe trata bem? Problema deles. Jesus mandou. É parte da fé. Você serve a Cristo porque quer ser entendido, compreendido, aplaudido? Ou porque é a Cristo? Ou porque o serviço é bom? Faz lembrar um trecho de um livro, Disciplinas Espirituais, em que o autor diz assim: se Deus mandasse 2 anjos do céu, um para ser rei num palácio e outro para limpar um banheiro público, os 2 fariam o serviço com a mesma alegria, por uma simples razão: o serviço era para Jesus. Essa deve ser a motivação. Não deve ser o tipo do serviço. Não deve ser a exposição do serviço. E sim, para quem é o serviço. No contexto de igreja, nós demonstramos a vivacidade e vitalidade da fé. É para Deus, é. Então não importa se vão entender, se vão compreender, se vão aplaudir, não importa, é para Deus. Foi assim que Jesus se comportou. Mas voltando ao Evangelho de João, para nós finalizarmos, a segunda incompreensão que nós notamos ali é uma dúvida que acha que é, mas não se decide. No verso 21. Outros diziam: estas palavras não são de alguém que está endemoniado. Como pode um demônio abrir os olhos de um cego? Nesse debate, uns estão dizendo: ele é louco, ele está endemoniado, não vale a pena ouvir esse homem. Outros: não, peraí, o endemoniado não fala desse jeito, e o endemoniado não cura cego. Havia evidências tanto nas palavras como nas obras de Jesus para que as pessoas acreditassem nele. E esse grupo aqui demonstra isso. Mesmo na dúvida, eles estão demonstrando que há evidência suficiente para se acreditar e seguir a Jesus. Por que eles não faziam? É algo que o Evangelho de João demonstrou no capítulo 9 e vai demonstrar no capítulo 12 com o milagre da ressurreição de Lázaro. No capítulo 9, lembra dos pais do cego que foi curado? Eles viram o resultado do milagre? Viram? Viram. Era o filho deles. Nasceu cego. O menino nasceu cego. Hoje já é homem, mas nasceu cego. Agora ele está vendo. O filho disse que foi Jesus que curou? Disse? Disse. E por que eles não creram em Jesus? Não queriam perder seu lugar junto aos judeus. Há evidência para crer em Jesus, nas palavras de Jesus e nas obras de Jesus. E por que as pessoas não se decidem? Porque amam mais o mundo do que a Jesus. A resposta é simples. Há um amor maior às coisas do mundo do que a Jesus. Não é um problema intelectual
Se você não crê em Jesus, não segue Jesus, e por isso vai para o inferno, você não vai chegar lá achando que foi porque eu não entendi. Nunca me explicaram direito esse negócio, então eu não entendi, por isso eu vim para cá. Não. Não foi. É um problema afetivo. É um problema amoroso. É um problema de afeição. Você ama mais o mundo do que a Jesus. É esse o problema. Por que nós temos dificuldade em obedecer Jesus? É porque a gente não entende as ordens de Jesus? A maioria das vezes que a gente desobedece a Jesus é porque a gente não entendeu, né? A Bíblia diz, não minta, mas eu não entendo o que é esse negócio de não mentir. Eu não sei o que é. Isso, é? É isso? Jesus mandou a gente perdoar, mas eu não entendo direito como é esse negócio de perdoar. É por isso que eu não perdoo, eu não sei. É isso? É esse o problema? É? Qual é o problema? Eu amo mais a mim mesmo do que a Jesus. Toda vez que eu desobedeço Jesus, eu estou com as minhas ações dizendo, eu amo mais a mim mesmo do que ao Senhor. É por isso. O problema é afetivo. Você não quer deixar as coisas do mundo. Você tem medo de perder os amigos, de perder a admiração das pessoas, de perder a diversão desse mundo, de perder uma vida confortável. E sabe qual é o maior medo que você tem? De perder o direito de mandar na sua vida. É esse. O maior medo que a gente tem é esse. Perder o direito de dirigir como se a gente dirigisse. Não é verdade? Como se a gente fosse capaz de mandar na própria vida. É por isso. É por isso que lares se desfazem. É por isso que casais brigam. É por isso que filho briga com pai e pai com filho. É por isso que amigos brigam. É por isso que pessoas dentro da igreja brigam. É por isso. Coração duro. Não é falta de compreensão, não. Não é porque não entendeu. É o coração que é ruim, é duro. E prefere amar mais a si mesmo do que a Jesus Cristo. A gente pode parafrasear aquela frase do missionário entre os Aucas, que morreu jovem com 28 anos. Ele disse, é tolo você ter medo de perder aquilo que não consegue manter e acabar perdendo aquilo que você nunca pode perder. Nós vamos perder tudo aqui. Você tem medo de perder sua saúde? Tem. Mas um dia você vai perder, ou não vai? Vai perder. Você tem medo de perder sua riqueza? Tem. Mas um dia você vai perder ou não vai? Quando morrer, você vai levar ela com você? Vai? Então vai perder. Você tem medo de perder sua família? Um dia você vai perder. Ou eles vão antes de você, ou você vai antes dele. Não é assim a vida? Não é assim. Nós vamos perder tudo aqui. Se você se agarra a alguma coisa daqui, com medo de deixar isso, não quer abrir mão disso para seguir Jesus, sabe o que vai acontecer? Nem isso e nem Jesus. Mas se você for capaz de abrir mão disso para seguir Jesus, você pode até perder estas coisas já. Se não perder já, vai mais perder lá na frente. Mas vai ganhar a vida eterna. Ah, mas eu queria entender tudo de Jesus. Você nunca vai entender tudo de Jesus. E você nunca vai entender tudo de nada na vida. Eu costumo ilustrar
Os casados aqui, quando casaram, casaram porque entendiam tudo da mulher, não foi isso? Eu vou casar com você, mulher, porque eu lhe compreendo totalmente. Pois só vou tomar essa decisão de casar porque eu cheguei à conclusão que eu compreendo você. Foi assim que vocês casaram? Hein? Se há algum homem aqui que diga, olha, eu entendi tudo, eu queria ter umas aulas com você. Certo? E as mulheres aqui? Casaram porque encontraram, esse aqui eu entendo tudo dele, eu sei tudo, eu entendo tudo. Foi por isso que casaram? Foi? Eu duvido muito que alguém, quando casou, tinha garantia, presta atenção no que eu vou dizer, garantia absoluta de 100% que o casamento ia dar certo. Eu duvido. Por uma razão. Não se tem essa garantia. Agora, evidentemente que você não age feito um louco e casa com a primeira ou o primeiro que aparecer. É claro que não. Mas você precisa ter apenas o conhecimento suficiente, não total. Quando vocês decidiram ter filhos, vamos ter filho porque agora nós chegamos à conclusão que a gente sabe tudo sobre criar filhos. Foi por isso que vocês decidiram ter filhos? Foi? Se você achava que sabia tudo, quando o menino começou a andar e a lhe desobedecer, você descobriu o quê? Ainda tenho muito que aprender. Nós não fazemos nada sabendo tudo. Nem a decisão de seguir a Cristo a gente toma sabendo tudo. Mas nós temos o suficiente para saber que as palavras de Jesus são verdadeiras, que as ações de Jesus foram verdadeiras e que Ele é o Salvador. Isso é suficiente para você dar o passo de fé e seguir a Cristo. E quanto mais você segui-lo, mais você vai conhecê-lo.